O problema do ser, do destino e da dor. Obra do sábio francês Léon Denis. O Dr. Pitre, deão da Faculdade de Medicina de Bordeaux, no seu livro La História e Hypnotisme, cita um caso que demonstra que todos os fatos e conhecimentos registrados em nós desde a infância podem renascer. É o que ele chama o fenômeno de amnésia. A pessoa, uma jovem de 17 anos, falava só francês e havia esquecido seu dialeto gascão, idioma da sua juventude. Ela adormeceu e foi transportada pela sugestão à idade de 5 anos. Deixava então de entender o francês e só falava o seu dialeto. Contava as menores particularidades de sua vida infantil, que se lhe apresentavam perfeitamente nítidas, mas não respondia às perguntas feitas por já não compreender a língua que lhe falavam. Esquecera todos os fatos de sua vida que se haviam desenrolado entre as idades de 5 a 17 anos. O Dr. Burô fez experiências idênticas. A pessoa de nome Joana foi transportada por ele mentalmente a diferentes épocas de sua juventude e, em cada período, os incidentes da existência desenharam-se com precisão em sua memória, mas todo fato ulterior se apaga. Era possível seguir-se em escala descendente os progressos de sua inteligência. Chegada à idade de 5 anos, verificou-se que mal sabia ler. Escrevia como naquela idade, atrapalhadamente, com erros de ortografia que, em tal época, costumava cometer. Foi comprovada a exatidão de todas as narrativas. Os sábios que citamos entregaram-se a minuciosas pesquisas, puderam verificar a veracidade dos fatos relatados pelos pacientes, fatos que, no estado normal, se lhes varriam da memória. Vamos ver que, por um encadeamento lógico e rigoroso, esses fenômenos levam-nos à possibilidade de despertarmos experimentalmente, na parte permanente do ser, as recordações anteriores ao nascimento, o que verificaremos nas experiências de F. Colavida e Marata, Coronel de Rochas, etc. O estado de febre ou delírio, o sono anestésico provocando a separação parcial podem também abalar, dilatar as camadas profundas da memória e despertar conhecimentos e lembranças antigas. Todos, sem dúvida, se lembram do célebre caso de Ninfa Filiberto, de Palermo. Com febre, falava várias línguas estrangeiras que havia muito tempo esquecera. Eis outros fatos relatados por médicos práticos. O Dr. Henry Freeburn cita o caso de uma mulher de 70 anos de idade que, gravemente doente de uma bronquite, foi acometida de delírio de 13 a 16 de março de 1902. Depois, pouco a pouco, foi-lhe voltando a razão. Na noite de 13 para 14, percebeu-se que ela falava uma língua desconhecida de todas as pessoas que a rodeavam. Parecia às vezes que recitava versos e outras vezes que conversava. Por várias vezes repetiu a mesma composição em verso. Acabou-se por descobrir que a língua era a indostânica. Na manhã de 14 começou a misturar-se com o indostânico algum inglês. Conversava desta maneira com parentes e amigos de infância ou então falava deles. No dia 15 havia, por sua vez, desaparecido o indostânico e a doente dirigiu-se a amigos que mais tarde conhecera servindo-se do inglês, do francês e do alemão. A senhora de que se trata nascera na Índia, donde saiu aos 3 anos de idade, a fim de ir para a Inglaterra, onde chegou depois de 4 meses de viagem. Até o dia do desembarque na Inglaterra fora confiada a serviçais hindus e não falava absolutamente nada do inglês. No dia 13, revivia, no delírio, seus primeiros dias e falava a primeira linguagem que ouvira. Reconheceu-se que a poesia era uma espécie de cantiga com que as aias costumavam adormecer as crianças. Quando conversava, dirigia-se, sem dúvida, aos fâmulos hindus. Assim, entre outras coisas, compreendeu-se que ela pedia que a levassem ao bazar para comprar doces. Podia reconhecer-se
que havia uma ligação seguida em toda a marcha do delírio. A princípio, foram conhecimentos com que a doente estivera em relação durante a primeira infância. Depois passou em revista toda a sua existência, até chegar em 16 de março, a época em que se casou e teve filhos que cresceram. É curioso verificar que, depois de um período de 66 anos, durante o qual ela nunca falara o indostânico, o delírio lhe relembrasse a linguagem da primeira infância. Atualmente, a doente fala com tanta facilidade o francês e o alemão como o inglês, mas posto que conheça ainda algumas palavras do indostânico, é absolutamente incapaz de falar essa língua ou mesmo de compor nela uma única frase. O Dr. Solier, na sua obra Fenômenos de Autoscopia, menciona as experiências seguintes do Dr. Bain. Trata-se de uma doente de 29 anos de idade, morfinomania, e submetida ao método de ressensibilização sucessiva pela hipnose. Depois de terminarmos o que tínhamos a fazer com o corpo, procedemos ao despertar da cabeça. Assistimos a uma regressão da personalidade, não numa única sessão, mas em muitas, há 17 anos antes. A doente tornava a encontrar-se na idade de 12 anos. Revivia todos os períodos de sua vida movimentada com o desdobramento completo da personalidade. Levar-nos-ia muito longe de darmos mesmo em escor a história da doente. História a qual assistimos como se tivéssemos na mão o auscultador de um telefone e escutássemos a um só interlocutor. Eram as cenas de uma pobre operária que se prostituiu para viver e que, doente, se entrega à morfina. Implicada em roubos, é julgada 2 vezes e cumpre em Saint-Lazare, depois em Nanterre, a pena de 1 ano de prisão. Cenas de família, cenas de oficina, cenas com amantes, horas de prosperidade passageiras, horas de misérias consecutivas, a vida em Saint-Lazare, em Nanterre. Em janeiro de 1902, deixava doente o asilo, a seu pedido. Muito melhor, tinha engordado, muito dormia espontaneamente e de noite. Era ativa e trabalhava. Redigiu, a pedido nosso, uma nota expondo todos os incidentes da sua vida. Esta nota concordava com todas as informações que nos dera na hipnose, ao encontrar outra vez a sensibilidade cerebral. Os análises de ciências psíquicas de março de 1906 registraram um caso interessante de amnésia em vigília, referido pelo Dr. Gilbert Ballet, do Hospital de Paris. Trata-se de um doente que, em consequência de um choque violento, esquecera completamente um trecho considerável de sua vida passada. Lembrava-se muito bem da infância e dos fatos muito remotos, mas se produzira uma lacuna para uma parte da sua existência mais próxima, e não podia lembrar-se dos acontecimentos passados durante este período da vida. É a isto que se chama amnésia retrógrada. O doente chama-se Dade e tem 50 anos de idade. Desde o dia 4 até o dia 7 de outubro precedente, operava-se em sua memória um vácuo. O doente chamava-se Dade e tem 50 anos de idade. Desde o dia 4 até o dia 7 de outubro precedente, operara-se em sua memória um vácuo absoluto. Empregado como jardineiro numa propriedade perto de Nevers, deixava os seus amos no dia 4 e no dia 7 achou-se sem saber como em Liege, junto às portas da exposição. De que maneira fez esta longa viagem? Ignorara-o e, apesar de todos os esforços, não pôde conseguir a mínima recordação. Mas, eis que este doente é mergulhado na hipnose e para logo se reconstituem todos os incidentes desta viagem.
em suas menores particularidades com a recordação das pessoas encontradas. Dade está na quarta crise de amnésia nervosa. Recorda-se adormecido daquilo que esqueceu no estado de vigília, pela muito simples razão de se achar novamente em estado de condição segunda, isto é, no estado em que se encontrava no momento do ataque de amnésia. Este caso põe-nos também no rastro das leis e condições que regem os fenômenos de renovação da memória das vidas anteriores. Em resumo, todo o estudo do homem terrestre fornece-nos a prova de que existem estados distintos da consciência e da personalidade. Vimos na primeira parte desta obra que a coexistência em nós de um mental duplo, cujas duas partes se juntam e fazem fusão na morte, é atestada não só pelo hipnotismo experimental, mas também por toda a evolução psíquica. O simples fato desta dualidade intelectual, considerada nas suas relações com o problema das reencarnações, explica-nos como toda uma parte do eu, com seu imenso cortejo de impressões e recordações antigas, pode ficar imersa na sombra durante a vida atual. Sabemos que a telepatia, a clarividência e a previsão dos acontecimentos são poderes atinentes ao eu profundo e oculto. A sugestão facilita o seu exercício. É um apelo da vontade, um convite às almas fracas e incapazes a sair do cárcere e tornar temporariamente a entrar na posse das riquezas, das potências que nelas dormitam. Os passes magnéticos desfazem os laços que prendem a alma ao corpo físico, provocam desprendimento. A partir daí começa a sugestão pessoal ou estranha a pôr-se em ação, a exercer-se com mais intensidade. Este movimento não é somente aplicável ao despertar dos sentidos psíquicos. Acabamos de ver que pode também reconstituir o encadeamento das recordações gravadas nas profundezas do ser. Parece que, em certos casos excepcionais, essa ação pode exercer-se mesmo no estado de vigília. F. Myers fala da faculdade subliminal, de evocar estados emocionais desaparecidos da consciência normal e de reviver no passado. Este fato, diz ele, encontra-se frequentes vezes nos artistas, cujas emoções revivecidas podem exceder em intensidade as emoções originais. O mesmo autor emite a opinião de que a teoria mais verossímil, o mesmo autor admite a opinião de que a teoria mais verossímil para explicar o gênio é a das reminiscências de Platão, com a condição de baseá-las nos dados científicos estabelecidos em nossos dias. Esses mesmos fenômenos reaparecem com outra forma numa ordem de fatos já assinalados. São as impressões de pessoas que, depois de acidentadas, puderam escapar à morte. Por exemplo, afogados, salvos antes da asfixia completa, e outros que sofreram quedas graves. Muitos contam que, entre o momento em que caíram e aquele em que perderam os sentidos, todo o espetáculo de sua vida se lhes desenrolou no cérebro de maneira automática, em quadros sucessivos e retrógrados, com rapidez vertiginosa, acompanhados do sentimento moral do bem e do mal, assim como da consciência das responsabilidades em que incorreram. T.H. Ribot, chefe do positivismo francês, na sua obra Les Maladies de la Mémoire, cita numerosos fatos que estabelecem a possibilidade do despertar espontâneo automático de todas as cenas ou imagens que povoam a memória, particularmente em caso de acidente. Lembremos a esse respeito o caso do almirante Beaufort, extraído do jornal Médecine de Paris. Caiu ao mar e perdeu durante 2 minutos o sentido da consciência física. Bastou esse tempo à sua consciência transcendental
para resumir toda a sua vida terrestre em quadros reduzidos de uma nitidez prodigiosa. Todos os seus atos, inclusive as causas, as circunstâncias contingentes e os efeitos, desfilaram em seu pensamento. Lembrava-se das próprias reflexões do momento sobre o bem e o mal que deles haviam resultado. Apresentamos aqui um caso da mesma natureza, relatado pelo Sr. Cotte, aeronauta. Em sua última ascensão, o balão de Montefiore levava o Sr. Perron, presidente da Academia de Aerostação, como chefe, e F. Cotte, agente administrativo da Associação Científica Francesa. Tendo subido de um salto o balão, às 4h24, elevou-se a 700 metros. Foi, então, que rebentou e começou a descer com velocidade maior do que aquela com que subira, e às 4h27 afundou-se pela casa número 20 do Beco do Cavaleiro, em Saint-Quin. Depois de ter atirado fora tudo quanto podia complicar a situação, diz-nos Sr. Cotte, apossou-se de mim uma espécie de quietação, de inércia talvez. 1000 recordações remotas afluem, comprimem-se, chocam-se diante da minha imaginação. Depois as coisas assentaram-se e o panorama de minha vida vem desenrolar-se diante do meu espírito atento. E tudo exato. Os castelos no ar, as decepções, a luta pela existência, e tudo isso dentro do caixilho inexorável imposto pelo destino. Quem acreditará, por exemplo, que eu me tornei a ver aos 20 anos, no 22º, na 22ª linha, tornei-me a ver-me de mochila às costas, na estrada de Veldum. Em menos de 3 minutos vi-me desfilar toda a minha vida diante da memória. Podem explicar-se estes fenômenos por um princípio de exteriorização. Neste estado, como na vida do espaço, a subconsciência une-se à consciência normal e reconstitui a consciência total, a plenitude do eu. Por um instante, restabelece-se a associação das ideias e dos fatos. Reata-se a cadeia das recordações. Pode obter-se o mesmo resultado pela experimentação, mas então a pessoa precisa ser auxiliada em suas pesquisas por uma vontade superior à dela, em poder que lhe se associa e lhe estimula os esforços. Nos fenômenos do transe, é este papel desempenhado ou pelo espírito guia ou pelo magnetizador, cujo pensamento atua sobre a pessoa como uma alavanca. As duas vontades combinadas, sobrepostas, adquirem então uma intensidade de vibrações que põe em abalo as camadas mais profundas e mais ocultas do subconsciente. Outro ponto essencial deve prender a nossa atenção. É o fato estabelecido por toda a ciência fisiológica de existir íntima correlação entre o físico e o mental do homem. A cada ação física corresponde um ato psíquico e vice-versa. Ambos são registrados ao mesmo tempo na memória subconsciente, de tal maneira que um não pode ser evocado sem que surja imediatamente o outro. Esta concordância aplica-se aos menores fatos da nossa existência integral, tanto do que diz respeito ao presente, como no que toca aos episódios do passado mais remoto. A compreensão desse fenômeno, pouco inteligível para os materialistas, é-nos facilitada pelo conhecimento do perispírito ou invólucro fluídico da alma. Primeiro, nele e não no organismo físico, composto de matéria fluente, incessantemente variável nas suas células constitutivas, que se gravam todas as nossas impressões. O perispírito é um instrumento de precisão que aponta com fidelidade absoluta as menores variações da personalidade. Todas as volições do pensamento e todos os atos da inteligência têm nele a sua repercussão, os seus movimentos e os seus estados vibratórios distintos
deixam nele traços sucessivos e sobrepostos. Certos experimentadores comparam Certos experimentadores compararam este modo de registro a um cinematógrafo vivo sobre o qual se fixam sucessivamente nossas aquisições e recordações. Desenrola-se-ia por uma espécie de empuxão ou abalo causado, quer pela ação de uma sugestão, quer por uma sugestão, ou então em consequência de um acidente, como vimos. A influência do pensamento sobre o corpo já nos é revelada por fenômenos observáveis a cada passo de nós mesmos e em volta de nós. O medo paralisa os movimentos. A admiração, a vergonha e o susto provocam a palidez ou o rubor. A angústia aperta-nos o coração. A dor profunda faz-nos correr as lágrimas e pode causar, com o tempo, uma depressão vital. Aí estão outras tantas provas manifestas da ação poderosa da força mental sobre o invólucro material. O hipnotismo, desenvolvendo a sensibilidade do ser, demonstra-nos ainda com maior nitidez a ação reflexa do pensamento. Vimos que a sugestão de uma queimadura pode produzir na pessoa tantas desordens como a própria queimadura. Provoca-se à vontade a aparição de chagas, estigmas, etc. Se o pensamento e a vontade podem exercer tal influência sobre a matéria corporal, compreender-se-á que esta influência seja ainda maior e produza efeitos mais intensos quando for aplicada à matéria fluídica, imponderável de que o perispírito é formado. Menos densa, menos compacta que a matéria física, obedecerá com muito mais flexibilidade, mais docilidade às menores volições do pensamento. É em virtude desta lei que os espíritos podem aparecer com qualquer das formas que revestiram no passado e com todos os atributos da individualidade extinta. Basta-lhes pensarem com vigor numa fase qualquer das suas existências para se mostrarem aos videntes tais quais eram, na época evocada, em sua memória. E, embora a força psíquica necessária lhes seja fornecida em pequena quantidade por um ou mais médiums, as materializações tornam-se possíveis. O coronel de Rochas, conseguindo em suas experiências insular o corpo fluídico, demonstrou ser ele a sede da sensibilidade e das recordações. O hipnotismo e a fisiologia combinados permitem-nos que, de hora em diante, estudemos a ação da alma despida do seu invólucro grosseiro e unida ao corpo sutil. Não tardarão em ministrar-nos os meios de elucidarmos os mais delicados problemas do ser. A experimentação psíquica encerra a chave de todos os fenômenos da vida. Esta destinada a renovar inteiramente a ciência moderna. A experimentação psíquica encerra a chave de todos os fenômenos da vida. Está destinada a renovar inteiramente a ciência moderna, lançando luz viva sobre grande número de questões obscuras até o presente. Vamos ver agora, nos fenômenos hipnóticos e particularmente no transe, que as impressões registradas pelo corpo fluídico de maneira indelével formam íntimas associações. As impressões físicas estão ligadas às impressões morais e intelectuais de tal modo que não é possível chamar umas sem ver aparecer as outras. A sua reaparição é sempre simultânea. Esta íntima correlação do físico e do moral na sua aplicação às lembranças gravadas em nós é demonstrada por experiências numerosas. Citemos primeiro as de sábios positivistas que, apesar de suas prevenções a respeito de toda teoria nova, a confirmam sem darem por isso. Pierre Janet, professor de fisiologia na Sorbonne, expõe os fatos que se seguem. As experiências são feitas em uma pessoa, de nome Rosa, adormecida. Sugiro a Rosa que não estamos em 1888, mas em 1886.
no mês de abril, para verificar simplesmente modificações de sensibilidade que poderiam produzir-se. Mas nisso produz-se um acidente muito singular. Ela geme, queixa-se de estar cansada e de não poder andar. Então, que é que tem? Oh, não é nada. Em que estado me acho? Que estado? Responde-me com um gesto. O ventre crescer-lhe de repente e distende-se por um acesso súbito de timpanite histérica. Sem saber, eu a transportara a um período da sua vida em que ela estava grávida. Estudos mais interessantes foram feitos em Maria por este meio. Pude, fazendo-a voltar sucessivamente a diferentes períodos da sua existência, verificar todos os diversos estados da sensibilidade pelos quais ela passou e as causas de todas as modificações. Assim, está agora completamente cega do olho esquerdo e pretende que assim se encontra desde que nasceu. Fazendo-a voltar à idade de 7 anos, verifica-se que parece ainda anestesia no olho. Fazendo-a voltar à idade de 7 anos, verifica-se que padece ainda anestesia no olho esquerdo, mas se lhe sugerir que tem 6 anos, nota-se que vê bem com ambos os olhos e pode-se determinar a época e as circunstâncias bem curiosas em que perdeu a sensibilidade do olho esquerdo. A memória realizou automaticamente um estado de saúde de que a pessoa julgava não haver conservado nenhuma recordação. A possibilidade de despertar na consciência de uma pessoa um estado de transe, as recordações esquecidas de sua infância, conduz-nos, logicamente, à renovação das recordações anteriores ao nascimento. Esta ordem de fatos foi pela primeira vez assinalada no Congresso Espírita de Paris em 1900 por experimentadores espanhóis. Fazemos um extrato do relatório lido na sessão de 25 de setembro. Entrando o médio em sono profundo, por meio de passes magnéticos, Fernandes Colavida, presidente do Grupo de Estudos Psíquicas de Barcelona, ordenou-lhe que dissesse o que tinha feito na véspera, na antevéspera, uma semana, um mês, um ano antes, e sucessivamente fê-lo remontar até a infância e descrevê-la com todos os pormenores. Sempre impulsionado pela mesma vontade, o médio contou a sua vida no espaço, a sua morte na última encarnação e, continuamente estimulado, chegou até 4 encarnações, a mais antiga das quais era uma existência inteiramente selvagem. Em cada existência, as feições do médium mudavam de expressão. Para trazê-lo ao estado habitual, fez-se com que voltasse gradualmente até a sua existência atual. Depois foi despertado. Algum tempo depois, de improviso, com o intento de contraprova, o experimentador fez magnetizar o mesmo paciente por outra pessoa, sugerindo-lhe que as suas precedentes descrições eram históricas. Algum tempo depois, de improviso, com o intento de contraprova, o experimentador fez magnetizar o mesmo paciente por outra pessoa, sugerindo-lhe que as suas precedentes descrições eram histórias. Sem embargo da sugestão, o médium produziu a série das 4 existências como o fizera antes. O despertar das recordações e o seu encadeamento foram idênticos aos resultados obtidos na primeira experiência. Na mesma sessão desse congresso, Estevão Marata, presidente da União Espírita de Catalunha, declara que, obtido fatos análogos pelos mesmos processos, sendo paciente em estado de sono magnético, sua própria esposa. A propósito de uma mensagem dada por um espírito e que tinha relação com uma das vidas passadas da pessoa, ele pôde despertar na consciência dela o rastro das suas existências anteriores. Desde então têm sido estas experiências tentadas em muitos centros de estudo.
Tem-se obtido, assim, numerosas indicações a respeito das vidas sucessivas da alma. Essas experiências hão de provavelmente multiplicar-se de dia para dia. Notemos, entretanto, que elas reclamam grande prudência. Os erros e as fraudes são fáceis, são de recear perigos. Os experimentadores devem escolher pacientes muito sensíveis e bem desenvolvidos. Precisa de ser assistidos por um espírito bastante poderoso para afastar todas as influências estranhas, todas as causas de perturbação e preservar o médio de acidentes possíveis, o mais grave dos quais seria a separação completa, irremediável, a impossibilidade de compelir o espírito a retornar ao corpo, o que ocasionaria, obviamente, a separação definitiva, a morte. É necessário, principalmente, precatar-se contra os excessos da autossugestão e aceitar somente as descrições dentro dos limites em que é possível examiná-las, verificá-las, exigir nomes, datas, pontos de referência, numa palavra, um conjunto de provas que apresentem caráter realmente positivo e científico. Seria bom imitar, nesse ponto, o exemplo dado pela Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres e adotar métodos precisos e rigorosos, por exemplo, os que granjearam uma grande autoridade para os seus trabalhos sobre telepatia. A falta de precaução e a observância das regras mais elementares da experimentação fizeram das incorporações de Elaine Smith um caso obscuro e cheio de dificuldades. Não obstante, no meio da confusão dos fatos apontados pelo Sr. T.H. Fleury, professor da Universidade de Genebra, entendemos que se deve reter o fenômeno da primeira Induscimadine. Esta médium, no estado de transe, reproduz as cenas de uma das suas existências ocorridas na Índia, há séculos atrás. Nesse estado, serve-se frequentes vezes de palavras sânscritas, língua que ela ignora no estado normal, na atualidade. Dá sobre personagens históricas hindus indicações que não se encontram em nenhuma obra usual. A confirmação dessas indicações é descoberta pelo Sr. T.H. Fleury, depois de muitas investigações na obra de Marlis, historiador pouco conhecido e inteiramente fora do alcance da pessoa citada. Helena Smith, no sono sonambúlico, toma uma atitude impressionante. Extratamos o que diz o Sr. Fleury num livro que teve grande voga. Há em todo o ser, na expressão da sua fisionomia, em seus movimentos, no timbre da voz, quando fala ou canta em indostânico, uma graça indolente, um abandono, uma doçura melancólica, um quê de langoroso e sedutor que corresponde ao caráter do Oriente. Toda a mímica de Helena, tão vária e, ao falar o exótico, ambos têm tal cunho de originalidade, de facilidade, de naturalidade, que se pergunta com estupefação de onde vem essa filha das margens do Lemano, sem educação artística, sem conhecimentos especiais do Oriente, uma perfeição de jogo cênico a qual, sem dúvida, a melhor atriz do mundo só chegaria à custa de estudos prolongados ou de uma estada nas margens do Ganges. Quanto à escrita e à linguagem indostânica empregadas por Helena, o Sr. Fleury acrescenta que, nas investigações que fez para averiguar de onde lhe vinha tal conhecimento, todas as tentativas falharam. Pessoalmente, observamos, durante muitos anos, casos semelhantes ao de Helena Smith. Um dos médios do grupo, cujos trabalhos dirigimos, reproduzia no transe, sob a influência do espírito guia, cenas das suas diferentes existências. A princípio foram as da vida atual, no período infantil, com expressões características e emoções juvenis. Depois vieram episódios de vidas remotas,
com jogos de fisionomia, atitudes, movimentos, reminiscências e expressões da meia-idade, um conjunto completo de detalhes psicológicos e automáticos muito diferentes dos costumes atuais da dama, senhora muito honesta e incapaz de fingimento algum, pela qual obtínhamos estes estranhos fenômenos. O coronel de engenharia, de Rochas, antigo administrador da escola politécnica, ocupou-se muito deste gênero de experiências. Apesar das objeções que elas podem suscitar, cremos dever relatar algumas de suas experiências. Vamos dizer o porquê. Primeiro que tudo, tornamos a encontrar em todos os fatos da mesma ordem, provocados pelo senhor de Rochas, a correlação do físico e do mental, que já assinalamos e que parece ser a expressão de uma lei. As reminiscências anteriores ao nascimento produzem no organismo dos pacientes adormecidos efeitos materiais verificados por todos os assistentes, muitos dos quais eram médicos. Ora, ainda que se leve em conta o papel que nestas experiências pode representar a imaginação da pessoa, ainda que se leve em conta os arabescos que ela borda em roda do fato principal, é tanto mais difícil se atribuírem estes efeitos a simples fantasias da pessoa quando, segundo as próprias expressões do coronel, se tem plena certeza da sua boa-fé e de que as suas revelações são acompanhadas de característicos somáticos que parecem provar de maneira absoluta a sua realidade. Damos a palavra ao coronel de Rochas. Há muito tempo se sabia que em certas circunstâncias, notadamente quando se está para morrer, recordações desde muito tempo esquecidas sucedem-se com extrema rapidez no espírito de algumas pessoas, como se diante da sua vista se desenrolasse os quadros de toda a sua vida. Determinei experimentalmente um fenômeno análogo em uma pessoa magnetizada, com a diferença de que, em vez de renovar, determinei experimentalmente um fenômeno análogo em pessoa magnetizada, com a diferença de que, em vez de revocar simples recordações, faço tomar aos pacientes os estados de alma correspondentes às idades a que os reconduzo, com o esquecimento de tudo o que é posterior a essas épocas. Estas transformações operam-se por meio de passes longitudinais, que têm, de ordinário, por efeito tornar mais profundo o sono magnético. As mudanças de personalidade, se assim se podem chamar os diferentes estados de um mesmo indivíduo, sucedem-se invariavelmente segundo a ordem dos tempos, fazendo-o voltar ao passado, quando se empregam passes longitudinais para tornar na mesma ordem ao presente, quando se recorre aos passes transversais ou despertadores. Quando o paciente não volta ao estado normal, apresenta insensibilidade cutânea. Podem precipitar-se as transformações com o auxílio da sugestão, mas é preciso percorrer sempre as mesmas fases e não proceder com muita pressa. Não se observando esta condição, provocam-se os gemidos da pessoa que se queixa de que o torturam e de que não pode seguir-vos. Quando fiz os experimentos, ensaios, continua o senhor de Rochas, parava logo que o paciente, transportado à primeira infância, já não me sabia responder. Pensava não ser possível ir mais longe. Entretanto, tentei um dia tornar mais profundo o sono e levar o paciente mais distante no tempo. Continuando os passes, e grande foi a minha admiração quando, interrogando o dormente, me achei na presença de outra personalidade, que dizia ser a alma de um morto que usara tal nome e viver em tal país. Parecia, assim, abrir-se novo caminho. Continuando os passes no mesmo sentido, fiz reviver o morto e esse ressuscitado percorreu toda a sua vida precedente, remontando o curso no tempo. Aqui não eram tampouco simples recordações que eu despertava, mas sucessivos estados de alma que fazia reaparecer. À medida que repetia as experiências,
Essa viagem pelo passado efetuava-se cada vez com mais rapidez, passando sempre exatamente pelas mesmas fases, de maneira que pude assim remontar a muitas existências anteriores sem haver demasiada fadiga para o paciente e para mim também. Todas as pessoas, quaisquer que fossem as suas opiniões no estado de vigília, apresentavam um espetáculo de uma série de individualidades cada vez menos adiantadas moralmente à medida que se remontava o curso das idades. Em cada existência, espiava-se por uma espécie de pena de talião as faltas da existência precedente, e o tempo que separava duas encarnações passava-se no meio, mais ou menos luminoso, segundo o estado de adiantamento do indivíduo. Passes despertativos faziam a pessoa voltar ao estado normal, percorrendo as mesmas etapas, exatamente na ordem inversa. Quando verifiquei por mim mesmo e por outros experimentadores, operando em outras cidades com outras pessoas, que não se tratava de simples sonhos que pudessem provir de causas fortuitas, mas de uma série de fenômenos apresentados de maneira regular com todas as características aparentes de uma visão do passado ou no futuro. Pus todos os meus cuidados em investigar se essa visão correspondia à realidade. O resultado das inquirições a que procedeu ao coronel de Rochas não o satisfez inteiramente, o que o impeliu. O resultado das inquirições a que se procedeu ao coronel de Rochas não o satisfez inteiramente, o que não o impediu de concluir nestes termos. É certo que, por meio de operações magnéticas, se pode, progressivamente, trazer a maior parte dos sensitivos a épocas anteriores à sua vida atual, com as particularidades intelectuais e fisiológicas características dessas épocas, e isso até o momento de seu nascimento. Não são lembranças que se acordam, são estados sucessivos da personalidade que são evocados. Essas evocações se produzem sempre na mesma ordem e através de uma sucessão de letargias e estados sonambúlicos. É certo que, continuando essas operações magnéticas, além do nascimento, e sem haver necessidade de recorrer-se às sugestões, faz-se passar a pessoa por estados análogos, correspondentes às encarnações precedentes e aos intervalos que separam essas encarnações. O processo é o mesmo, através das sucessões de letargias e estados sonambúlicos. As concordâncias, convém repeti-lo, que existe entre os fatos verificados por sábios materialistas hostis ao princípio das vidas sucessivas, tais como Pierre Janet, o Dr. Pietri, o Dr. Bureau, etc. E os relatados pelo coronel de Rochas demonstram que há nestes fatos mais do que sonhos ou romances subliminais. Há uma lei de correlação que merece estudo atento e continuado. Por isso, pareceu-nos conveniente insistir sobre esses fatos. Em primeiro lugar, convém mencionar uma série de experiências feitas em Paris com Laurent, rapaz de 20 anos, que cursava o grau de licenciado. Em primeiro lugar, convém mencionar uma série de experiências feitas em Paris com Laurent, rapaz de 20 anos que cursava o grau de licenciando em filosofia. Os resultados foram publicados em 1895 nos Análises de Sociedades Psíquicas. O Sr. de Rochas resumiu-os assim: tendo verificado que era sensitivo, quisera de modo próprio compreender a razão dos efeitos fisiológicos e psicológicos que poderiam ser obtidos por meio do magnetismo. Descobri casualmente que, adormecendo-o por meio de passes longitudinais, trazia-o a estados de consciência e de desenvolvimento intelectual correspondentes a idades cada vez menos adiantadas. Passava assim sucessivamente o aluno de retórica, de segunda, de terceira classe, etc. Já nada sabendo do que se ensinava nas classes superiores. Acabei por levá-lo ao tempo em que aprendia a ler e deu-me acerca da sua mestra e dos seus companheirinhos
de escola particularidades que esquecera completamente na vigília, mas cuja exatidão me foi confirmada por sua mãe, alternando os passos adormecedores e os passos despertadores, fazia-o subir ou descer à minha vontade pelo curso de sua vida. Com os fatos que se vão seguir, vai dilatar-se o círculo dos fenômenos, acrescenta o coronel de Rochas. Há muito pouco tempo encontrei em Grenoble ou em Voire. Há muito pouco tempo encontrei em Grenoble e Voiron 3 pessoas que possuíam faculdades semelhantes, cuja realidade pude igualmente verificar. Vindo-me a ideia de continuar os passos adormecedores, depois de tê-los levado à mais tenra infância, e os passos despertadores, depois de tê-los reconduzido à sua idade atual, fiquei muito admirado de ouvi-los narrar sucessivamente todos os acontecimentos de suas existências pretéritas, passando pela descrição do seu estado entre duas existências. As indicações, que não variavam nunca, eram de tal modo categóricas que pude fazer indagações. De fato, verifiquei, assim, a existência real dos nomes, dos lugares e de famílias que entravam nas suas narrativas, posto que, no estado de vigília, de nada se recordassem. Mas não pude achar nos documentos do Estado Civil vestígios algum dos personagens obscuras que eles teriam vivido. Extratamos outras minúcias complementares de um estudo do senhor de Rochas mais extenso que o precedente. Estas pessoas não se reconheciam. Estas pessoas não se conheciam. Uma, chamada Josefina, conta 18 anos de idade, habita em Voiron e não é casada. A outra, Eugênia, tem 35 anos e vive em Grenoble. Viúva, tem 2 filhos e é de natureza apática, muito franca e pouco curiosa. Ambas têm boa saúde e procedimento regular. Pude, em virtude de conhecer suas famílias, verificar a exatidão de suas revelações retrospectivas em um sem número de circunstâncias que nenhum interesse teriam para o leitor. Citarei somente algumas narrativas a Eugênia para dar-lhe uma ideia a tal respeito. São extratos das atas das nossas sessões com o Dr. Bourdieu, diretor da Escola de Medicina de Grenoble. Adormecida, transportando-o alguns anos antes, vejo uma lágrima sobre os olhos. Diz-me que tem 20 anos e que acaba de perder um filhinho. Continuação dos passos, sobressalto brusco, com gritos de pavor. Viu aparecerem ao seu lado os fantasmas da avó e de sua tia, falecidas havia pouco tempo. Esta aparição que se deu na idade a que a levei causara-lhe impressão muito profunda. Ele agora, com 11 anos, vai à primeira comunhão. Os seus pecados mais graves são ter desobedecido algumas vezes à vovó e, principalmente, ter tirado um soldo do bolso do papai. Teve muita vergonha e pediu perdão. Aos 9 anos, sua mãe morreu há 8 dias. É grande a sua dor. Seu pai, tintureiro em Vinay, acaba de mandá-la para a casa da avó, em Grenoble, para aprender a cozer. Aos 9 anos, sua mãe morreu há 8 dias. É grande a sua dor. Seu pai, tintureiro em Vinay, acaba de mandá-la para a casa do avô, em Grenoble, para aprender a cozer. Aos 6 anos, anda na escola em Vinay e já sabe escrever bem. Aos 4 anos, quando não está na escola, cuida da irmãzinha. Começa a fazer riscos e a escrever algumas letras. Passes transversais, despertando-a, fazem-na passar exatamente pelas mesmas fases e pelos mesmos estados de alma. O coronel faz experiências sobre o que ele chama o instinto do pudor em diferentes fases do sono. Levanta um pouco o vestido de Eugênia, que de cada vez
ou abaixa com vivacidade, ou dá-lhe sopapos. Quando pequena, não reage contra esses procedimentos. O pudor não acordou ainda. Bom, deixar claro aqui, senão fica parecendo que o cara é um tarado, sei lá. Ele está fazendo um experimento com ela, né? Obviamente, quem está ouvindo entendeu. Está fazendo um experimento, então ela levantou o vestido para ver se, quando ela estava voltada na infância, quando ele regrediu a mente dela na infância, se ela ia reagir. Não, só quando ela estava no estado de adulto ali, a mente dela, que ela reagia, batia na mão dele, ela estava em transe, mas mesmo assim ela reagia. Ele levantava, né? Um cientista experimentador. Aí ela reagia. Quando a mente dela estava na fase adulta, ela reagia quando ele levantava o vestido. Quando ele estava fazendo um teste, quando ela estava, como a mente dela regrediu ela na idade de criancinha, 5, 6 anos, 4 anos, ela não reagia. Ele fez isso, levantou o vestido para fazer um experimento. Falar, porque senão alguém pensa que o cara não está tarado, é um cientista que está fazendo esse experimento. O coronel faz experiências sobre o que ele chama o instinto do pudor, vou lendo outra vez aqui, em diferentes fases do sono. Levanta um pouco o vestido de Eugênio, que de cada vez o abaixa com vivacidade e dá-lhe sopapos. Quando pequena, não reage contra esse procedimento. O pudor não acordou ainda. Josefina, em Voiron, apresentou os mesmos fenômenos relativamente ao instinto do pudor e à escrita em diferentes idades. Seguem-se 5 espécimes mostrando o progresso de sua instrução dos 4 aos 16 anos. Até agora temos caminhado em terreno firme. Observamos um fenômeno fisiológico de difícil explicação, mas que numerosas experiências e observações permitem considerar como certo. Vamos agora entrever horizontes novos. Deixamos Eugênia como criancinha, amamentada por sua mãe. Tornando-lhe mais profundo o sono, determinei uma mudança de personalidade. Já não estava viva. Voltei-a quando ela estava desencarnada em espírito. Flutuava numa semi-obscuridade, disse ela, não tendo pensamento, nem necessidade, nem comunicação com ninguém. Depois, recordações ainda mais remotas. Fora antes uma menina, falecida muito novinha, de febre causada pela dentrição. Vê os pais chorando em volta de seu corpinho, do qual ela separou-se muito depressa. Procedi depois ao despertar, fazendo os passos transversais. Enquanto desperta, percorre em sentido inverso todas as fases assinaladas precedentemente e dá-me novos pormenores provocados pelas minhas perguntas. Algum tempo antes da última encarnação, sentiu que devia reviver em certa família. Aproximou-se da que devia ser sua mãe e que acabava de conceber. Entrou pouco a pouco por baforadas no pequenino corpo. Até aos 7 anos viveu, em parte, fora deste corpo carnal, que ela via nos primeiros meses de sua vida, como se estivesse colocada fora dele. Não distinguia bem, então, os objetos materiais que a cercavam, mas, em compensação, percebia espíritos flutuando em derredor. Uns, muito brilhantes, protegiam-na contra outros escuros e malfazejos, que procuravam influenciar-lhe o corpo físico. Quando o conseguia, provocavam aqueles acessos de raiva a que as mães chamam manhas. Seguem-se longos pormenores muito interessantes sobre outras existências da personalidade que fora em último lugar Josefina. E o Senhor de Rochas termina assim. Em Voiron, tenho por espectador habitual das minhas experiências uma menina de espírito muito circunspecto, muito refletido e de modo nenhum sugestionável. A senhorita Luísa, que possui em muito alto grau a propriedade relativamente comum em grau menor de perceber os eflúvios humanos e, por conseguinte, o corpo fluídico. Quando Josefina aviva a memória do passado, observa-se-lhe em volta uma aura luminosa percebida por Luísa. Ora, essa aura torna-se-lhe aos olhos de Luísa
escura, quando Josefina se acha na fase que separa duas existências. Em todos os casos, Josefina reage vivamente quando toca em pontos do espaço onde Luísa diz perceber a áurea, quer seja luminosa ou sombria. É muito difícil conceber como ações mecânicas quais as dos passes determinam o fenômeno da regressão da memória de maneira absolutamente certa até um momento determinado. E como estas ações continuadas exatamente da mesma forma mudam bruscamente esse momento, o seu efeito finara somente originarem alucinações. Nada acrescentaremos a tais comentários, com receio de enfraquecê-los. Preferimos passar sem transição a outra série de experiências do Senhor de Rochas, feitas em Aix-Provence, experiências relatadas sessão por sessão nos Análises de Ciências Psíquicas de julho de 1905.